Oi, oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Vou esperar a doutora Adriana entrar para a gente começar a live, tá? Tá dando para me ouvir legal? Oi, tá dando para me ouvir legal, gente? Boa tarde. Esperando a doutora entrar, tá bom? Para a gente começar. A live de hoje vai ser sobre a importância do acompanhamento psicológico, né? No procedimento da bariátrica, né? E a doutora Adriana, ela é bariatricada, né? Ela perdeu 51 quilos e então, assim, ela tem a vivência na própria pele e ela trata, né, pacientes diretamente que estão fazendo processo, que já fizeram processo. Então, assim, ela tem uma experiência muito rica nesse sentido, né, porque ela vivenciou na pele, então ela sabe muito bem o que que a gente passa, o que que a gente passou. Boa tarde, Gustavo. Só esperando a doutora entrar para a gente começar a bater o papo aqui, para conversar. Quem quiser já mandar pergunta, tá? A doutora Adriana, psicóloga, ela atende, inclusive, online, tá? Ela atende pessoas de outros países. Então, deixa eu ver aqui como é que tá. Esperando ela entrar aqui, né? Vamos ver se ela entra. Obrigada. Opa, entrou. Vou convidar ela aqui agora. Vamos ver se ela entra aqui com a gente agora. Ai. Ah, Oi, agora foi. boa tarde, aliás, boa noite, né? Olá. É verdade, boa noite. Prazer, viu? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, eu Nossa, também. Eu estou muito feliz, estou muito empolgada. Muito obrigada pelo convite. Quer dizer, por ela ter aceitado, né, o convite de conversar com a gente. Eu estava falando para o pessoal, né, que você é psicóloga, que atende muitos bariátricos, né, pessoas que estão no processo, e que você uhum, mesma fez a cirurgia. Você podia contar um pouquinho da sua uhum. história em relação à obesidade para a gente? Sim, claro. Bom, eu fiz a cirurgia bariátrica em 2019, né? Vou fazer 2 anos esse ano de cirurgia, né? E assim, eu sempre lutei muito contra a balança, né? Toda aquela história, né, de luta contra o peso, né? Faz dieta, faz não sei o quê, toma remédio, né? Aquela luta toda que a gente já conhece. E uma frustração muito grande, que você faz uma coisa, faz outra, você não consegue emagrecer o suficiente, você não emagrece. No final, eu já não emagrecia nada, né? Não emagrecia nem 100 gramas. E, e é Eu frustrante, é sei uma bem coisa como é. horrível, né? Hoje a gente olha e ri, né? Mas na época era vontade de chorar mesmo, né? E assim, toda essa luta, né, por muito tempo, eu assim, nunca, na verdade, assim, desde a adolescência, né, eu nunca fui assim, obesa, né? Aquela obesa, mas eu nunca fui magra, sabe? Eu ficava Uhum, ali, mais ou menos, né? E sim. aí, de repente, eu disparei, né? Depois que eu tive meu primeiro filho, nossa, eu engordei muito e eu nunca mais consegui voltar. Então, assim, nem voltar nem no mais ou menos e nem emagrecer mais. Assim, eu permaneci por muito tempo obesa, né? Aí eu comecei realmente num quadro de obesidade, né? Então Aham. foi bem,
ruim, né? Muito tempo acima do peso, e aí no final eu já estava ficando hipertensa, pré-diabética, aí todas as doenças que vêm de acordo aí com a obesidade, e aí por isso que veio a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, né? Sim, sim, sei bem como é. Alguém aqui pediu para eu contar da minha história também. Eu vou tentar ser bem Uhum. rapidinha. Eu sempre fui aquela criança gordinha, né? Nunca fui magrinha nem nada do tipo, Uhum. né? E daí, o que que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, eu acabei não sabendo lidar com toda aquela mudança, né? Eu tive muitas mudanças na época da faculdade e acho que no período de 3 anos, de 4 anos, eu cheguei a engordar 30 quilos. E eu já não era uma pessoa magrinha, então eu já sempre pesei em torno de 70 quilos, né? E aí sempre fiquei naquela, emagrecia, aí engordava o dobro. Tanto é que eu cheguei a procurar uma nutricionista com 105 quilos, eu tava. E aí ela dava toda a alimentação e eu comia aquilo ali, comecei a emagrecer. Só que é aquela coisa, você não conseguia sustentar por muito tempo. E vai médico, e faz aquilo, outro. E acabou que assim, eu não consegui emagrecer de jeito nenhum. E aí eu meio que já tinha desistido de mim. Assim, eu não saía de casa, eu não fazia mais nada. Eu tava tudo no limite do bom. Aquela pessoa que assim acha que é aquele gordo que dizem que é saudável, né? Aquele no limite do bom. Uhum. E aí um dia eu estava indo para o trabalho de ônibus e travei na catraca do ônibus. Quando eu travei, eu olhei assim para ver se era eu, se era a bolsa que estava me prendendo, e era eu, exclusivamente eu. E quando eu olhei para dentro do ônibus, aquela cara das pessoas assim, nossa, coitada. Eu me sentia ser a Uhum. pior pessoa do mundo, né? Humilhação assim, no nível terrível. E aí eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Se eu passar disso aqui, sabe, não vai dar certo. E aí foi quando eu fui procurar um gastro, mas a minha intenção era colocar o balão na época. Eu falei, não quero cirurgia, não quero cirurgia, eu quero colocar o balão. Quando eu conversei com o médico, ele falou, não, o seu caso é de cirurgia, você tem indicação para cirurgia e tal. E aí, a partir disso aí, eu fui procurando, fui pesquisando, fui me inteirando, e aí eu fui começando a me convencer que realmente seria o melhor para mim, e hoje, com certeza, foi a melhor decisão que eu já tomei em relação a isso, né? Óbvio que eu ainda luto, né? Eu ainda vivo com essa luta com a balança, não vou mentir para vocês. Eu cheguei a ter um reganho. Eu vou fazer. Esse ano eu faço 8 anos de cirurgia, né? Uhum. E então, assim, é uma luta diária, né? E é aquela coisa. É por isso que eu acho que é tão importante o acompanhamento psicológico, porque assim, tem certas coisas que são gatilhos pra gente, que levam a gente a, a manter aqueles hábitos ou a voltar para determinadas coisas, e eu acho que é fundamental a gente encontrar, né, as soluções e mudar os nossos padrões. Então, assim, eu acho que o psicólogo é o profissional mais importante de todo o processo. Uhum. De verdade, né? Realmente faz toda a diferença mesmo, né? Eu mesmo fiz acompanhamento meu psicológico, né? Com minha psicóloga, para poder ter o suporte psicológico para fazer a cirurgia bariátrica. Então, assim, eu fiz uns 2 anos antes de fazer a cirurgia para fazer a bariátrica. Eu estava muito decidida, eu quero fazer a bariátrica, né? É isso mesmo que eu quero. E assim, as pessoas, né, falam, não, você não precisa, né, fazer. Você não... Gente, eu estava. Meu IMC já era É verdade. 44, assim, né? Por favor, eu ia esperar o quê? Chegar nos 50? E as doenças vindo. Então, assim, é olhar e ver realmente qual é a sua necessidade nesse momento. Já tentei de tudo, não conseguia, vamos fazer a bariátrica sim, Exatamente. né? E Exatamente. foi a melhor coisa que eu fiz também. É isso mesmo. E só a gente sabe as dores que a gente passa, né? Eu tenho alguns vídeos no meu canal que eu faço questão de falar pequenos detalhes que às vezes as pessoas não fazem ideia do que a gente passa. Às vezes são coisas que uma pessoa magra nunca vai saber. Então, por exemplo, uma dificuldade de você amarrar um tênis, você subir uma escada, Uhum. você entrar numa loja e você não conseguir achar uma roupa, coisas que para
para as pessoas Sim. não é uma dificuldade, né? De forma geral. E Uhum. para a gente é um negócio assim, muito difícil, né? Então, Sim. assim, eu faço questão de mostrar que, assim, cara, a obesidade, ela traz muito além, é muito além do que só o corpo físico, é muito além do que Sim. só a pessoa comer demais. Tem toda uma complexidade muito Sim. grande, né? Então, assim, só quem Sim. realmente passa por isso sabe a dificuldade, né? No final, eu já não conseguia andar direito, né? Então, já estava numa uma situação muito caótica mesmo. E eu já não aguentava andar, gente. É muito surreal isso, né? Assim, não aguentar É, levantar sozinha do sofá, não aguentar levantar, precisar ter uma ajuda para levantar, assim, sabe? Eu não conseguia levantar. Eu deitada, nossa, era quase uma é correu o muito Maracanã, complicado. assim, para conseguir Eu levantar, comecei a ter porque insuficiência urinária. Então, no meio isso, eu da também rua, já tive. direto, Uhum, era muito ruim. eu tive Muito também. constrangedor. É Sim, muito tudo isso complicado. Eu tinha muito vai problema, minhas calças impactando, né? rasgavam entre as pernas, sabe? Aham. Então, já cheguei dentro do ônibus. Quando eu fui subir no ônibus, a calça rasgou no meio, assim. Eu tive que voltar para casa, porque não tinha o que fazer, né? Então, assim, são coisas realmente muito difíceis, né? Que a gente É, enfrenta na obesidade. E que, assim, o fato da gente sim. ter essa solução, eu acho que, assim, melhora em tudo a nossa vida, né? Uhum. E existe um preconceito muito grande, né, com as pessoas que são obesas, com as pessoas que realmente estão acima do peso. Então, assim, isso mexe muito no aspecto psicológico das pessoas, porque aí a pessoa ela começa a se sentir diferente, ela começa a achar que ela não está dentro daquilo, né, que é esperado pelo outro. Então, assim, ela começa a se perceber tão diferente daquela realidade que ela entra em desespero. E aí, por isso, você vê muitas coisas, né? As pessoas tentando diversas formas de emagrecer, e às vezes até coisas, gente, que são perigosas, que podem realmente matar a pessoa, mas a pessoa ela está tão Exato. preocupada em conseguir ser aceita naquela situação e fazer o que o outro está esperando e esquecer de si mesma, que ela vai, né? Se falar assim, ó, toma veneno, não sei do que vai emagrecer, sei lá. Hoje as propagandas são assim, Exatamente. né? Emagreça 30 quilos em um mês, né? Aí você vai lá e toma um negócio achando que aquilo, né? Então tem que ter muito Exatamente. cuidado. E ainda tem o Uhum. detalhe, eu acho, pelo menos pra mim, eu cheguei num ponto que eu me achava completamente incompetente, porque eu não conseguia, né? E assim, parecia uma Aham. coisa relativamente simples, né? As pessoas falavam, é só fechar a boca que você emagrece. E aí aquilo ficava assim, meu Deus, eu não tenho capacidade, não é possível, né? A gente acaba se colocando Uhum. numa posição muito inferior, né? Sim. E aí uma vez falaram assim para mim, uma coisa, né? Falaram assim, por que você não faz a bariátrica, né? E aí eu fiquei completamente assim ofendida. Vou falar por que eu me senti ofendida, né? Porque eu não me enxergava com o tamanho que eu estava. É estranho falar isso, né? Porque assim, eu não aguentava andar, eu não aguentava sentar, eu não aguentava fazer mais nada sozinha. Eu não conseguia sapato, eu já nem lembro quando que Aham, foi que eu parei de usar sapato, que eu não conseguia calçar. Mas assim, eu não conseguia fazer nada, coisa básica, me abaixar, eu não conseguia arrumar uma casa, eu não conseguia fazer nada, gente. E aí, mas mesmo assim, com tudo isso, eu não me enxergava com aquele peso, com os 104 quilos que eu estava. Eu não me enxergava. E eu sou baixinha, imagina. Eu tenho 1,53 de altura, quase 1,5 m. E eu já passei dos 100, né? Então, assim, imagina, né? E aí, eu me olhava no espelho, teve uma situação que eu não lembro, acho que eu estava indo para a faculdade, não sei, e aí tinha um espelho, assim, um lugar que tinha vidro. Eu fugia de espelhos, né? Que eu não queria ver o que realmente, sabe? Você foge daquilo que você não sim, quer ver. Você fala, não, não quero ver de jeito nenhum. Eu sei que eu tô gorda, mas eu não queria me ver gorda. É estranho, né? E aí eu sim. olhava aquilo e eu não reconhecia. Eu falava assim, nossa, quem é aquela pessoa que está ali que eu não me reconheço? Então, eu não É, enxergava estar com aquele peso.
E isso é muito estranho. Então, quando essa pessoa falou para mim assim, por que você não faz a bariátrica? Eu falei assim, uai, eu não tenho peso para isso, eu acho que não. E ela falou assim, olha, uma coisa, ela falou assim para mim, é até um preconceito, né? Você vê assim, né? A fala já é carregada de estereótipo, né? Uma coisa é eu perder 5, 6 quilos. Outra coisa é você que precisa perder, sei lá, 30 quilos, 40 quilos. E aí eu fiquei assim, falei, A gente, gente será que eu não se preciso perder enxerga, isso né? tudo? Será que eu Isso é preciso verdade. perder E isso assim, tudo? é muito chocante às Né? vezes quando você pega alguém te tira uma foto sua, sei lá, numa festa, e você se vê ali, você fala, não acredito que eu tô desse jeito. Isso é realmente Uhum, muito chocante. É muito chocante. A gente muito. não se percebe, né? E é um fato, assim, eu tenho notado que quando a gente começa a ficar um pouco mais chateado com a nossa aparência e tal, a gente tende a assumir do espelho. A gente tende a fazer o Sim, contrário, né? Que a gente deveria se olhar mais para buscar melhorar e a gente vai fazendo, vai se escondendo, né? é isso. Então, É isso. é Uhum. muito complicado. E por que que você Agora, acha doutora, que quando a pessoa tem um reganho de peso, a primeira coisa que ela faz é se afastar da equipe? Existe um estudo exatamente, sobre isso, né? As pessoas elas se exatamente, exatamente. afastam da equipe por Fica, vergonha, parece por que fica com medo, vergonha. né, de enfrentar o médico. E aí esse que é o perigo, porque na verdade deveria ser o contrário, deveria se procurar para poder justamente tratar isso, procurar tratar o Exato, reganho, perder o exato. peso e tudo mais. E aí essa questão da bariátrica é a mesma coisa, né? Que a gente não quer enxergar e a gente foge daquilo. Aí a gente não pisa na balança, a gente não quer comprar roupas, porque a gente já começa a evitar. E aí quando Exato, acontecer isso, gente, liga o alerta que tem alguma coisa por exato. trás disso, tá? E não é à toa que isso acontece, não. E aí atrás É dele. engraçado porque para mim sempre volta aquela questão do. Opa, acho que Ué? ela voltou? Acho que o seu vídeo. É, tá. Ah, não, agora voltou. Saiu e voltou. Voltou. Essa sensação de culpa, né? Ai, meu Deus, estou fazendo tudo de novo. É, ao mesmo tempo, Uhum, hoje em dia eu tenho muito, muito medo de voltar a engordar, né? Então, assim, eu fico o uhum, tempo todo repensando, mas eu ainda tenho, eu trato, né? Eu faço terapia e eu vejo que eu ainda tenho muita coisa para resolver que, assim, que são gatilhos que me voltam a alguns hábitos antigos, né? Então, assim, hoje eu uhum. tenho mais consciência, né? Então eu consigo perceber, nossa, isso aqui é uma coisa que eu não deveria estar fazendo, isso aqui. Mas, assim, é muito complicado, porque são coisas que parece que ficam arraigadas na gente, né? E é um pouco difícil de Uhum. separar, né? Sim, sim. Muita coisa, né? A gente Eu. como eu falo, a gente não é só bariátrica, né? A gente tem uma vida inteira, né? Falava com uma paciente ainda agora. A gente não é só a bariátrica. Ah, eu sou pós-bariátrica. Ok, mas você tem uma vida. Você tem toda uma história aí, né? Então, assim, a gente tem que olhar para todos os lados. Você tem uma casa, você não tem só a sala ou só seu quarto. Você tem o quarto, a sala, a cozinha, Exatamente. banheiro. Você tem que arrumar ela toda. Se só arruma uma parte, como Exatamente. é que fica, né? Exatamente. É muito isso mesmo. Porque são várias. Assim, eu tava até. Quando eu tava. Antes de começar a live, eu tava pensando muito, inclusive, para te perguntar. Porque tem uma diferença, eu imagino que tenha, né? Quando uma pessoa ela cresce gordinha e se torna obesa, ou seja, ela nunca foi magra, ela nunca vivenciou isso. E aquela pessoa que viveu magra e de repente ganhou peso, né? Eu não sei qual que é Uhum, a grande, sim, se tem alguma semelhança ou se são completamente diferentes as questões dessas pessoas. Porque, né, uhum, uma vez que a pessoa já foi magra, ela sabe o que é aquilo, né? E uma pessoa que nunca foi, de repente, é uhum. mais difícil para ela associar, eu acho, né? Para passar a ser magra um dia. Sim, sim. É isso mesmo. Tem diferença sim, né? Mas isso tem muita diferença da construção que ela fez, da idealização de ser magra, né? O que é ser magro, né, para ela? Assim, para cada pessoa ser magra é uma coisa.
Tem pessoas que acham que ser magro, por exemplo, eu consigo, sei lá, sair dos 50, né, 54, sei lá, vestir 44, eu já tô ótima, eu já tô muito bem e tudo mais, eu tô magra, né? E tá ótimo até aqui. E tem gente que busca o extremo da magreza. Assim, o que que é o ser magra também? Porque assim, você tem a Sim, diferença de ser magro, estar magro e se sentir magro. sim, é Tem verdade. diferença, É verdade. né? É verdade. Nem sempre os três estão na mesma pessoa, né? Às vezes a pessoa ela tá magra, né? Mas ela acha que não está magra e ela não se vê magra. Exato. Né? É verdade, né? Tem essa coisa do se ver, né? Do se enxergar magro, né? Sim. Uhum. Mas isso Uma tudo moça. tem a ver com a construção da pessoa mesma. Tem a ver com a personalidade, tem a ver com as construções que essa pessoa teve, a questão de mãe, de pai, de família. Então, assim, essas falas que essa pessoa ouvia. Porque o ser magro, gente, na verdade, tem muito mais a ver com uma construção social, né? De uma cobrança extrema de um padrão, né? E aí a gente precisa Uhum. separar, né? O que que é saúde, o que que eu estou buscando para mim e o que que eu estou, o que que eu estou desejando nesse momento para mim de verdade, porque às vezes eu busco uma coisa que a outra pessoa exige de mim, e não o que realmente eu quero para mim. É verdade. É isso, Que às vezes a é gente fica isso. o tempo todo tentando atender expectativas externas, né? E Sim. nunca E aí consegue se realmente. compara, né? Aí tem as comparações, né? Ver alguém no Instagram, né? Rede social. E aí você começa a comparar. Nossa, fulana ficou com esse corpo, eu também quero ficar. E aí isso é um perigo, né? E aí É, você precisa, né, tratar exatamente, isso também. exatamente. Uhum. Eu vejo muito no grupo de bariátrica o pessoal perguntando quanto você perdeu no primeiro mês? Ah, eu acho que eu tô perdendo pouco. Ah, né? Tem muito disso e a gente tem que entender que cada corpo é um, a gente, né? É muito difícil. E uma coisa que eu Uhum. vejo muito, que a gente tem uma ansiedade muito grande para emagrecer. Só que não foi de um dia para o outro que a gente engordou, né? Então não vai ser de um dia para o outro que a gente Sim. vai emagrecer, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam num nível de ansiedade que é até prejudicial, né, para o processo. Uhum. É isso mesmo. A ansiedade ela prejudica, né? Nesse sistema aí do processo de emagrecimento, sim. A gente Tem, já tem algumas perguntas aqui, a gente podia começar a responder. O que você acha? pode ser. Vamos Pode lá. ser? Tá, Uhum. tem aqui. Vocês acham que qualquer pessoa com indicação pode fazer a bariátrica? Pode, uai, claro, né? Se tem indicação médica, a gente faz, né? O Sim. que precisa sempre ter muito. Existe um mito, né? Do que algumas pessoas, né? Ah, eu tenho compulsão, não posso fazer a bariátrica, eu tenho isso, não posso fazer. Qualquer pessoa pode fazer, né? Desde que faça realmente o acompanhamento depois. O que, que é importante? Você se agarrar com essa equipe aí e não largar, né? Você realmente se comprometer de permanecer ali com o acompanhamento. Isso é que faz, gente, a diferença do resultado da cirurgia bariátrica. Ela está totalmente ligada a esse comprometimento dessa pessoa com a equipe. É isso. Sim. E aí você vai ter o melhor resultado, você com certeza vai ficar bem, vai dar tudo certo no final, mas é preciso ter esse acompanhamento aí. Agora, aproveitando essa pergunta, eu queria te perguntar, quando você quais são as características ou o que você observa no paciente para dizer assim, pronto, esse aqui eu posso dar um laudo para ele operar? Assim, que ele o avanço que você vê, ou qual é a característica que você observa que você fala, não, beleza, esse aqui já pode operar. Uhum. Assim, algumas questões são essas do comprometimento. Se a pessoa precisa demonstrar ter um certo tipo de comprometimento, precisa demonstrar estar bem,
psicologicamente falando, né? Ela tem que estar com a cabeça boa, né? Não pode vir de nenhum transtorno, de alguma questão, de alguma doença psíquica, né? A gente precisa avaliar, e aí quando eu faço esse laudo, eu faço uma avaliação psicológica, onde a gente faz teste psicológico, e aí no teste eu consigo identificar se tem alguma doença ali ou não, tá? Uhum. E assim, alguns critérios, né, que são usados é a questão também de vícios, né? Então, se essa pessoa tem Sim. algum vício, isso já seria um ponto talvez negativo ali para a gente estar avaliando, né? Aham. E aí a gente precisa Sim. entender também uma coisa importante na questão dessa personalidade dessa pessoa, né? E o quanto, né? O quanto ela para ela estar obeso, né? Porque assim, o que acontece? Tem muitos pacientes que são obesos e eles precisam estar obesos. É estranho falar isso, né? Mas eles precisam. Porque se você tira essa obesidade deles, eles não têm o que se segurar. E uma chance muito grande desse paciente vir a uma depressão profunda ou se suicidar é muito grande. Porque você Caramba. tirou ali o que protegia. Sabe aquela gordura? É o que Uhum. protege muitas vezes esse paciente. Então, ele precisa estar ali, permanecendo obeso, para poder ele se entender como pessoa, para ele se ver como gente ali, ele se sentir presente. E aí, se você tira aquilo, você mata o paciente. Então, por isso, gente, que é muito importante o acompanhamento, por isso que é muito importante realmente fazer uma avaliação com um psicólogo sério, né? Para que a gente consiga perceber isso, né? E se há uma sinalização disso, isso já é visto como um paciente que talvez neste momento seria importante tratar primeiro isso para posteriormente fazer a cirurgia bariátrica. Entendi. É muito complicado, né? É complexo isso, porque a gente Uhum. imagina que simplesmente, né, vai resolver, né? E não é bem assim que funciona, Sim, né? É muito mais profundo sim. do que isso, né? Tem aqui, ó, um colega falando, Uhum. muitos pacientes que fazem a cirurgia parecem ficar mais tristes depois da operação. Eu já vi muitos Uhum. relatos mesmo de pessoas que não conseguem lidar com essa mudança, né? Uhum. O É uma paciente mudança ele muito grande. pode vir. Sim, é preciso entender que tristeza é essa, né? Que tristeza é essa? Porque, na verdade, isso me parece mais com uma relação com a comida, né? E que você tem Uhum. uma relação com a comida muito grande. A gente sabe que todo paciente obeso ele tem uma relação com a comida. Que é aquele paciente que está comendo, porque está triste, come porque está feliz, come porque está com raiva. E aí ele cria uma associação muito grande emocional com a comida. E quando eu não tenho a comida como aquele escape, aquela coisa, e aí tira de mim, né? É como se tirasse um filho de mim, é como se tirasse uma pessoa que eu gostasse muito, sabe? E ali eu entro em luto, e aí eu fico triste, e aí eu Sim, choro. Imagina o luto de uma pessoa que você perdeu, né? é. Então é a mesma sensação. E eu vejo É isso. também que tem a questão, às vezes a pessoa acha que só o fato de emagrecer vai fazer ela feliz, né? Então, às vezes ela emagrece, só Aham. que o resto da vida dela tá um caos, ou o resto da vida tá um problema, e aí, tipo, ela fala, mas peraí, eu emagreci e cadê, né, a felicidade? E não é assim que Uhum. funciona, né? É só uma partezinha da vida, né? Essa questão. É Isso, realmente muito. Pode sim. falar. Isso é muito cultural, né? Você vê que isso é o que vendem pra gente, né? É o comercial de margarina, né? Da Qualy, né? Você já viu? Que aí é aquela família feliz, todo mundo feliz de manhã. Que nada, ninguém é feliz de manhã, gente. Todo mundo acorda estressado, com sono, né? Ai, que saco, desliga esse despertador. Então, assim, isso é vendido pra gente, né? E a gente compra isso, sabe? A gente realmente Exato. acredita que isso seja verdade. E aí, quando você vê lá, modelo, atriz, né? Você olha aqueles corpos, você olha aquele. Você fala, nossa, ela deve ser muito feliz, né? E aí, essa felicidade é vendida e a gente compra. E a gente acredita que se a gente emagrecer, a gente vai ser feliz tanto quanto, né? Exatamente. E no Só que Instagram não, né? especialmente, né?
A gente vê a felicidade no Instagram estampada todos os dias, né? E não é assim que funciona, né? Mas às vezes as pessoas acham que aquela vida é perfeita, aquela pessoa é maravilhosa, tem tudo. Né, a gente não se dá conta de que ninguém mostra o lado ruim aqui, né? Ninguém quer mostrar Uhum. as fraquezas, os problemas e tudo mais. Sim, Então, às vezes as pessoas se deprimem por uma vida que não existe, né? sim. Teve uma vez que uma paciente falou uma coisa engraçada, ela falou assim, Adriana, eu sei lá, esses dias eu tava feliz, hoje eu tô meio triste, assim, não sei o quê, né? E assim, eu queria que todo dia eu estivesse feliz, mas assim, tem dia que eu não tô feliz. Eu falei, que bom, né? Isso é sinal que você é uma pessoa normal, né? A vida é isso, né? Aí eu falei assim, bem-vindo à vida. Essa é a vida, né? A vida é você um dia tá bem, um dia você não tá, um dia você tá com raiva, um dia você quer matar, um dia você quer beijar. E é isso, a vida é assim, né? Eu falei assim, se você ficasse feliz todos os dias, você nunca ia reconhecer aquela felicidade. Porque você tá feliz todo dia, você vai lá, que saco. Ser feliz todo dia é um saco, é chato. Porque é chato, né? E, e É é isso. verdade, É isso. é verdade. A gente tem que, né? Tem os momentos bons e ruins, todo mundo tem, né? A questão é, eu acho que uma Uhum. coisa que eu tenho aprendido muito, muito, é a forma como a gente lida faz toda a diferença na nossa vida, né? Como eu vou Uhum. lidar com aquele problema, eu posso me deprimir ou eu posso olhar para Sim. ele e tentar, Sim. né, resolver de outra forma. Eu acho que, assim, eu sou fã número um de terapia, assim. Para mim, eu acho que todo mundo, independente de ser obeso ou não, Sim. deveria fazer. Porque a gente não Sim. aprende, né? Quando a gente cresce, a gente não tem essa inteligência emocional, a gente não tem, a gente não sabe lidar Uhum. com sentimentos, a gente não sabe lidar com um monte de coisas, né? E então, Uhum. assim, eu acho que é fundamental. Assim, para mim, eu não E a fico gente sem. não se conhece. A gente não se conhece, porque quando a gente cresce, né? A gente já cresce lá no meio lá da mãe, do pai e tudo mais. Então a gente traz pra gente coisas já que não são da gente, coisas que são crenças dos nossos pais, que trazem de outras pessoas. Então, assim, até a gente realmente se conhecer, tirar essa pele toda, como se fosse uma banana, né? A gente vai tirando as cascas e descobrindo o que tem por dentro. Isso leva muito tempo. E tem gente que É morre verdade. e não se conhece, não sabe, né? Então, sabe aquela velha história assim, nossa, fulano era tão quieto, sei lá, tão calado, de repente, sei lá, matou não sei quem, fez não sei o quê. Então, assim, o cara, ele era assim o tempo todo, sabe? Só que ele apresentava uma outra situação, porque nem ele mesmo talvez se conhecia, ou a gente também não se deixava perceber aquilo. Então, assim, se conheçam, isso faz total diferença no processo da bariátrica, principalmente, porque vocês vão saber lidar com os seus momentos, né? Saber que nem tudo são flores, né? E nem tudo são horrores também. Vão ter momentos que você Exatamente. vai pirar, que você vai falar, eu não aguento mais isso, eu não quero. Mas até para você entender esses momentos é importante a terapia. Porque aí você vai falar, eu já sei, eu já sabia que eu ia passar por isso, eu sei que eu tô assim por causa daquilo. Isso faz diferença. E ter resiliência, né? Porque é um processo, é Uhum, uma mudança muito grande, né? De tudo. Eu acho que a gente revê muita sim, coisa que a gente crê, né? Que a gente acredita durante todo esse processo, né? O emagrecimento ele muda muito a gente. Então, assim, sim. eu acho fundamental. Eu tenho uma pergunta aqui da Clariane. Como tirar o foco da comida quando ela fica ligada ao emocional? Como tirar? Não ouvi. Tirar o quê? Como tirar o foco da comida quando ela fica ligada ao emocional? Como tirar o foco da comida? É assim, é entender que a comida foi feita só para alimentar, gente. A comida, ela foi feita só para alimentar o seu físico, né? E tentar entender o que te leva lá para essa comida, né? Se perguntar, se questionar. A gente não se pergunta, a gente só faz. É esse que é o problema, entendeu? A Uhum. gente nunca se pergunta, a gente vai. Fala assim, É, vai, sabe?
Você não pensa, você nem pensa, porque pensar é ruim. A gente falou aqui, a gente foge do espelho. A gente foge, Exatamente. né, lá do... E É a gente encarar foge o também de monstro, pensar né? por que que eu tô comendo. A gente não quer saber por que está comendo, não. A gente quer comer. Então, assim, é pensar antes, né? Por que será que eu estou querendo comer essa barra de chocolate, por exemplo, né? O que será? Será que é porque eu estou mais ansiosa? Será que é porque aconteceu um problema ontem? Então, assim, é tentar se conhecer, né? Se dar essa chance, se permitir, né? É olhar mesmo, parar e tentar entender. Porque a relação com a comida, ela é muito forte. Né? Claro que às vezes você não vai conseguir fazer isso sozinha, por isso que eu falei que é importante você ter realmente, de fato, o acompanhamento psicológico. Não é porque eu sou psicóloga, não, gente, tá? É porque, de fato, faz diferença, né? E a gente sozinha não consegue, nem eu, que sou psicóloga sozinha, eu consigo. Olha como pode. Você É, acha que eu consigo sozinha? Consigo nada, gente. Eu preciso de ajuda também. Todos nós precisamos. E isso é muito forte, porque isso vem. Eu sempre falo assim: quantos anos você tem? Ah, eu tenho 30 e porrada, tenho 40 anos. Eu falo, nossa, você acha que em um dia que você opera a bariátrica, você acorda já com o estômago cortado? Você acha que um dia, uma semana, um mês, um ano, você vai conseguir controlar o que você vem fazendo há 40, né? O que você vem fazendo há 30? exatamente. Então, assim, é muito tempo você fazendo isso, né? Você repetindo esse comportamento. E aí a gente consegue entender que, na maioria das vezes, isso vem relacionado à família. Por quê? Quando você tá bebezinho, né? O bebê, ele chora, a mãe corre e taca no peito, né? Fala, taca a criança no peito. E ele nem pensa ou pergunta, né? De entender por que o bebê tá chorando. Ela já associa a É, fome. Ela acha que a comida vai acalmar a criança. E aí você cresce, e aí você chora, né? Nos momentos da vida, a é, gente está lá desesperado, e aí essa angústia leva para a comida, porque a mãe associou isso, exatamente. ela te ensinou que é na comida E é muito que você vai. engraçado porque realmente a gente tem um instinto, né? O ser humano tem um instinto de sentir a Uhum, fome. Então, assim, a criança, ela sente sono, ela quer sim. dormir, e a criança Uhum, é o mais puro, né? A criança sabe quando ela tá com fome e quando ela não tá. Só que a gente, uhum, acho que culturalmente a gente tem essa coisa, né? A criança tem que comer, né? sim. Não vai parar enquanto não terminar o prato. Então, assim, acaba que a gente destrói esse instinto, né? Ao longo da nossa vida, Uhum, que a gente não sabe mais sentir fome, a gente não sabe mais perceber isso, né? Às vezes a gente come porque sim. a gente tá com sede e acha que é fome. Então, é muito louco isso, porque a gente perde ao longo da vida isso, né? Isso, Eu hoje isso estou aprendendo muito a é, recuperar isso. Uhum. Mas isso é importante falar que isso está para além desse comportamento, que na verdade é o inconsciente, né? Que isso, na Sim, verdade, existe uma falta muito grande dessa mãe, na maioria das vezes. Essa mãe deixou a desejar em algum momento, né? E aí esse adulto vai buscar a criança que precisa dessa mãe, e aí ele vai para a comida, tá? Ou muitas vezes o pai também, né? é, Então, assim, essa relação com a comida ela vai sendo construída por eles mesmos. E aí você só vai repetindo, né? Mas muitas vezes está relacionado a uma falta muito grande. E a gente sim. precisa entender que É falta para é tapar essa, o né? buraco, né? Uhum, Para tapar o buraco, né? realmente. É aquela coisa, você sente um vazio e aí você vai comer porque aquilo é o prazer momentâneo, né? A comida dá aquele prazer Uhum. momentâneo, aí depois vem a culpa e todo o pacote, né? Que é aquele ciclo E aí vicioso, isso né? está Que a gente muito está. relacionado, sim. Isso está muito relacionado muitas vezes à dificuldade de dizer não, né? Então, pessoas que têm muita dificuldade de dizer não, pessoas muito inseguras, muita baixa autoestima, ela tem medo da rejeição do outro, então, assim, quer se sentir muito acolhida, muito querida, então acaba fazendo todas as vontades do outro.
Então, esse medo, então, é de, por exemplo, quer ver uma coisa besta, assim, que parece besta, né, e não é o medo de ignorar as mensagens no WhatsApp, por exemplo, né, essa pessoa que tem que estar o tempo todo ali, ela precisa responder. Será que realmente precisa mesmo, né? Então, você vai trocando umas compulsões por outras, né? Você vai É. trocando aquela da comida e aí vai jogando para outros lugares. Não é à toa que tem pessoas que fazem a bariátrica e depois viram alcoólatras, né? Acabam Uhum, transformando, né, a necessidade da comida em outra coisa, né? E se não sim. tratado, a pessoa só troca um vício pelo outro, né? Uhum, É sim. muito Eu triste, né? tenho. Por isso que eu, por isso que eu acho Não, que é assim, travou. o acompanhamento é fundamental, inclusive depois, porque a gente não sabe, a gente tem uma noção do que esperar, mas a gente não sabe como é que vai ser o processo de emagrecimento, como é que a Uhum, gente vai reagir, como é que, né, como é que a gente vai. sim. As relações, inclusive, mudam, né? A relação que eu tenho comigo, a relação como eu me vejo, como eu me coloco para o Uhum, mundo. Então, são coisas totalmente novas que a gente enfrenta. E é difícil, né? sim. Sozinho, fazer tudo isso sozinho. Aham. Sim, a mudança, gente, é tão grande, não, a gente não dá conta disso. A gente não dá conta, porque a mudança de fato é muito grande, né? Eu sempre falo assim, eu quando fiz a bariátrica, né? Eu queria estar mais magra, obviamente, né? Eu imaginava que eu ia emagrecer, mas não o quanto que eu emagreci, sabe? Eu achava assim, eu vou emagrecer, sei lá, 10 quilos, 20 quilos. Gente, eu nunca imaginava assim, que eu ia chegar a esse peso que eu tô hoje. Então, Aham. inclusive, eu acho que eu nunca pesei o peso que eu tenho hoje na vida. É, Passou é direta. muito surreal. É surreal, assim. Eu fico assim, gente, será que realmente é verdade? Será que realmente aconteceu esse processo? Né? E é muito doido, porque assim, você pisca o olho ao mesmo tempo, né? Existe a ansiedade do emagrecimento, mas depois que vai passando e você vai conseguindo, a coisa parece que você, dado um tempo, você que tem mais tempo até, né, do que eu, não sei se com você é isso, mas parece que você pisca o olho e parece que falou assim, nossa, parece que foi ontem que eu fiz a bariátrica, né? Exatamente. Não, e eu, assim, eu tenho, às vezes eu tenho a sensação, às vezes eu tenho que fazer um antes e depois das minhas fotos, porque às vezes eu olho para mim e falo, nossa, eu tô enorme. Tô enorme, meu Deus, tô igual antes. E aí eu, não, calma, vamos racionalizar. Eu pego uma foto e falo, não, tá diferente, tá, né? Mas assim, Uhum, eu acho que a forma como a gente se vê é muito doido, porque é difícil a gente desassociar daquela, né, daquela imagem. Então, aí sim. eu acho muito difícil passar por tudo isso sozinho, né? Porque você enfrenta Uhum, coisas. E eu acho fundamental, por exemplo, conversar com pessoas que fizeram, sabe, conversar, entrar em uhum, comunidades justamente por isso, porque você vê que nem tudo que você está sim. passando é anormal, né? Você se sente acolhido, né, de certa forma. Uhum. É isso mesmo, né? É você buscar os iguais, né? E isso é até também explicado pela nossa cultura, né? É quando você nasce, você está lá na cultura, na família, e você depois vai para a escola. Então, assim, é importante participar de grupos, né? Grupos parecidos, né? Essa importância da pessoa estar inserida num grupo, né? E é importante, sim, né, para o psicológico, né? Você estar próximas de pessoas que fizeram, né, que estão passando, né, mas sempre tentar entender que cada um tem o seu processo, É, né, se inspirar é diferente de você querer ser igual, né, saber que não vai ser igual, gente, pode ser mesmo cirurgião, pode ser a mesma coisa, não sei o quê, mas sempre vai ser diferente, porque a gente é diferente, né, a nossa mão é diferente, tudo nosso é diferente, cada pessoa exatamente. é uma pessoa, né, e não se cobrar tanto, não se exigir tanto, né? Tudo é muito lindo, claro, né? Se a gente olhando fala, nossa, né? É tudo muito lindo, gente, é gostoso. O processo é gostoso, né? Se você É, realmente se deixar ir, você vai ver, nossa,
Valeu a curtir o pena cada processo, segundo, né? cada coisa. Sim, e você Curtir o curtir processo. todo o processo, né? Hoje eu olho e falo, caramba, né? Como que eu tô hoje? Nunca imaginava estar e estou feliz, sabe? Assim, hoje eu posso curtir a vida de verdade, eu posso realmente, né? Não que antes eu não pudesse, não é isso. Mas a obesidade, quando a gente fala de obesidade, a gente fala de É, doenças, né? A gente fala de muita limitação, né? E exato. poder não estar limitado, gente, essa liberdade é maravilhosa, né? É. Eu lembro que eu tinha muito assim pra mim, quando eu tava gorda, né? Eu pensava assim, quando eu for magra, eu vou fazer isso. Quando eu for magra, Uhum. eu vou usar biquíni. Quando eu for magra, eu vou não sei o que lá. Então, assim, eu sempre ficava durante o processo inteiro. Tipo, quando eu chegar lá? Quando eu chegar... E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tô vivendo mais. Eu tô esperando uma coisa que vai levar tempo, que vai, né? Então, assim, e aí eu bato muito nessa tecla. Aproveita o processo, aproveita cada grama perdido, sabe, você não vai voltar para Sim. isso. Então aproveita a jornada para você sentir realmente que você viveu isso tudo, que você chegou onde você queria chegar, né? E não deixou nada para trás. Porque a gente às vezes tem a mania de querer, né? Vou viver quando chegar lá. E não é assim, né? A Uhum. gente tem que viver o dia hoje, a nossa vida está acontecendo. E encontrar, eu acho, a felicidade nesse sentido. Porque eu vejo, às vezes, que eu tenho muita birra, tá? Eu vou ser bem sincera, eu tenho muita birra da militância gorda. Uhum. Porque uma coisa é você aceitar quem você é aceitar você, se amar. E eu acho que faz parte do se amar, se cuidar, né? Sair do estado de doença, porque a obesidade é uma doença, a gente não pode negar, né? Sair desse estado. E então, assim, não se aceitar e se acomodar. Eu tô assim, vou ficar assim e ponto, acabou, né? E então, assim, e eu acho que a gente tem que defender essa bandeira do se aceite, se ame, mas se cuide, né? O amor tá aí, Uhum. se cuidar, né? Uhum. E é todo dia. A gente tem que olhar pra gente e cuidar e parar de se maltratar, né? Eu tinha muito isso de me maltratar, de eu mesma me denegrir, eu mesma me olhar no espelho e falar, você é feia, você é isso, você é aquilo. E a gente vai se colocando, né? Cada vez pior. E eu acho que é aí que a coisa desanda mesmo, né? São as falas, né? Falas de, de outras pessoas, né? E aí, quando a gente repete isso, na verdade, a gente está trazendo muito do outro, né? E é por isso que é muito importante esse autoconhecimento de verdade, né? De se dar essa chance de se olhar e falar, não, pera lá, né? Tira esse óculos do outro e bota os meus óculos. Eu preciso olhar e me sentir bem, né? É claro Exato. que existe pessoas, né, que estão, porque assim, uma coisa, gente, é você estar acima do peso, né? Você está acima do peso e às vezes a pessoa de fato está se sentindo bem com aquilo, ok, beleza, tá ótimo, né? O importante é você se sentir bem, né? Agora, outra coisa, né, que eu entendi que você está querendo dizer, que é você deixar de se cuidar por isso, né? E querer dizer, porque aí a gente entra, psicólogo é fogo, né? Aí já entra em outras questões, né? Existe um medo da mudança, então às vezes eu preciso dizer que eu estou feliz assim para poder eu não querer mudar, porque o meu medo é tão grande de mudar, eu preciso dizer que tá tudo bem assim, né? E aí o problema é seu que você tá magra, né? Eu tô feliz assim e tudo mais. Então, assim, É é meio que tentar preciso se entender o que está convencer, né? acontecendo, entendeu? O que está acontecendo por trás de verdade, né? Se realmente é um tá ok, eu tô bem assim, ou se é um tá ok porque eu tô com medo da mudança, e aí eu preciso dizer isso para você, é uma máscara, né? É, exatamente. É Uhum, verdade. É verdade. A gente tem uhum. mais uma pergunta aqui. Como perder o medo de comer? Pois ao ganhar massa magra, o peso sobe na balança. É aquela coisa do. Ai, peraí, deixa eu tirar daqui. É aquela coisa do. Eu acho que assim, eu até tô conversando com a Gal. Você
desvincular a balança. Porque a mudança corporal, eu tô passando por isso agora, né? Que é a transformação da massa corporal, perder gordura, ganhar massa magra. Então é aquela coisa que ele vê na balança uma coisa que não está necessariamente refletida aqui, né? E como que a gente perde esse medo de ganhar peso, né? Não sendo, né, a gordura. Como é que a gente perde esse medo da balança, mas no sentido de realmente conseguir fazer, né, ganhar massa magra, comer bem, né? Não ficar nesse medo horrível de, nossa, eu vou engordar, vou engordar. Como lidar com isso? Isso é uma compulsão, né? A gente precisa entender que isso tem que ter tratamento, né? Toda compulsão tem tratamento. Você trocou a compulsão pela compulsão da balança, pela compulsão do peso, né? Então, tem que ficar atenta, porque isso é perigoso, tá? Isso é muito perigoso. E tem pessoas que, por exemplo, desenvolvem outras questões, né? Desenvolve a bulimia, desenvolve outros transtornos por conta desse medo exagerado aí de engordar. E aí tem a questão, né, da magreza ao extremo também, pós-bariátrica, isso existe, isso é real, tá? E existem diversas doenças que vêm associadas à questão do medo, né? Esse medo tão grande de engordar. Então, é importante entender, né, que o que realmente eu quero para mim, né? Entender o que realmente eu quero para mim, né? Como que eu me vejo hoje? Se olhar, se permitir, se ver no espelho, né? Hoje é importante isso. Você olhar e ver. Porque se você se prender, né, na balança também, você não vai se permitir viver, né? Você vai ficar ali amarrada. É mais fácil você viver ali presa na balança ali. E aí você fala, não vou viver mais, não vou comer, não vou beber, vou viver só aqui me pesando o tempo todo. Né? Eu vou no banheiro, verdade. vou e me peso. Eu mesma tenho essa né? Eu dificuldade. acordo, me peso. Porque, assim, Né? eu tô naquela coisa, eu quero chegar no peso, eu quero chegar no peso, mas eu observo hoje, assim, eu tiro fotos, né, de períodos em períodos para observar a minha mudança. Mas ainda assim, aquela coisa do eu quero a balança, eu quero ver o peso, eu quero, né, ainda é difícil para mim. Para mim, realmente, eu não diria que, assim, eu sou a louca da balança, mas eu me prendo, às vezes, ao número da balança. É tentar entender, de fato, o que está por trás dessa balança, né? Existe uma cobrança excessiva, existe um medo muito grande, né? E o medo do quê, né? A gente precisa entender, né? Porque, assim, a minha nutricionista, ela sempre fala isso para mim, né? Ela fala assim, ninguém permanece no mesmo peso a vida inteira, isso não existe. Ela fala assim, tem meses que você vai estar né, um pouco mais, outro você vai estar menos. Ela falou, e é assim, né? Ela faz muita comparação com dívida, né? Ela fala de dívida, de dinheiro, né? E aí ela fala assim, você não fica sem dever a vida inteira. Uma hora você vai estar devendo alguma coisinha, um pouco menos, um pouco mais. Às vezes você não vai estar devendo nada, mas você nunca vai ficar assim, sem dever nada, vamos dizer assim, a vida inteira, né? Porque uma hora você vai ter que pagar uma conta, fazer uma coisa ou outra. E é isso, né? E o peso é a mesma coisa. Então, é tentar, de fato, entender isso, né? Se esse peso, o quanto esse peso é importante para mim, né? Se é importante para mim ou é importante para o outro, né? Porque existe essa cobrança externa, né? De você querer Exatamente. colocar aquilo na cabeça, meta, né? Tem a questão da meta e de você querer alcançar aquilo. Então, é importante separar isso, né? E uma coisa que eu percebo é que, assim, quando a gente, nesse processo que a gente perde, eu acho que essa questão do autoconhecimento e a gente gerar também conhecimento, buscar conhecimento, muda muito. Então, assim, hoje o conhecimento que eu tenho em relação à composição corporal, que uma coisa quando a gente está muito obeso, a gente só olha para o peso, a gente só olha para aquilo lá. E uma vez que você perde uma determinada quantidade de peso, você vai começar a buscar ali realmente essa composição corporal ideal, né? O quanto de realmente de gordura você tem que ter e tal. Isso tá associado ao controle, tá? Isso está associado ao controle que esse indivíduo tem. Então, às vezes, a pessoa muito controladora, né? Que aí tem um motivo para você ser controlador. Aí, só na terapia. Mas, assim, existe um motivo para essa pessoa ser controladora. Não é assim, eu sou controladora. Ser controladora por algum motivo,
tá? Tem um motivo aí, e aí a gente consegue tratar isso e quebrar esse controle, tá? Você consegue sair desse controle. Mas é Sim, tão importante estar no controle, é por isso que essa pessoa tem essa dificuldade de sair desse controle, que é o medo de sair do quê? Qual é o maior medo? Do reganho. E aí você fica ali com medo sim. de sair do controle. É o controle que você colocou ali de estabilizar aquela meta, de ficar naquele peso e tudo mais. E aí você acaba querendo controlar. Como se isso fosse possível, né? Como se isso Aham, fosse possível, né? exatamente, é verdade. Mas é um processo muito longo. Eu acho que eu tenho para mim que, assim, a obesidade, eu não sei nem dizer se tem cura. Porque eu acho que Uhum. é uma coisa tão profunda, é uma coisa tão enraigada, que se a gente descuida, a gente Sim, volta. Eu acho que, né, não tem. sim. Tanto é que eles falam que as células de gordura elas não são destruídas, né? Elas só murcham. Ela cresce, mas ela nunca desaparece. Então, assim, é aquela coisa, nosso Aham, corpo fica programado para sempre, né? Então, sim. realmente, o acompanhamento é fundamental. É fundamental. Uhum. Porque a obesidade, muitas vezes, ela tá aqui mesmo, né? É, exatamente. E a Uhum. gente só opera o estômago, né? Aham. É isso, É verdade. né? Tem Pessoal umas que tá por perguntas aí, que tem aí, alguma ó. pergunta mais para a gente poder fechar? Ah, eu tenho uma pergunta que eu tinha anotado aqui. Se você consegue dizer se existe um rol, assim, a principal angústia da maior parte dos seus pacientes, existe alguma angústia que é muito comum? Uma dor, assim, que é muito comum entre os pacientes de uma forma geral? Uma angústia. Que Essa seja incomum pergunta para a grande maioria. é. Ah, e a maioria dos pacientes depende, né? Depende de qual fase que tá, né? Se for a fase que é pós-operatório, logo de primeira, né? Geralmente é aquela angústia da dieta, né? E não vê a hora de acabar Uhum. aquela dieta, fica naquele sofrimento muito grande, né? E as pessoas querem passar as dietas, né? Logo, não vê a hora de acabar a dieta líquida, começar a pastosa, nananã. E essa angústia é muito forte e eles chegam a ficar até meio quase que depressivos, né? Eles ficam ali naquela angústia muito grande e aí às vezes bate um pouco de arrependimento, né? E aí a pessoa fica ali se perguntando por que que eu fiz isso? Ai, será que eu vou aguentar? Né? E é uma angústia, porque na verdade vem para terapia só para chorar, né? Para chorar ali, para trazer essas angústias e dizer, eu quero comer, né? Eu falo, mas não sou eu que vou dizer que você vai comer, porque você sabe que não pode comer agora, né? Nesse momento. Então é É, importante entender que é neste momento, né? Não que para sempre. Porque se você pensar assim, nunca mais, o nunca é muito forte, é muito longe, né? é, e é muito louco isso aí, porque, por exemplo, no meu caso, para mim, as dietas foram muito fáceis. Inclusive, quando eu voltei a comer, quando a médica falou, hoje você pode comer um pedaço de pão e um pedacinho de queijo. Eu tinha tanto medo de morrer, tanto medo, que eu mastiguei aquilo ali que sumiu na boca. Porque eu tinha muito. Porque, assim, pra mim, eu tava muito preparada para o pós. Então, eu fiz tomei as dietas líquidas e tal, e pra mim foi muito tranquilo. Quando eu tive que voltar a comer, que eu fiquei com muito medo mesmo, porque eu falei, cara, eu vou morrer, vou entalar, vou ter, sabe? E eu vejo que as pessoas às vezes É, não se preparam para essa fase, né? Do depois. sim, e foi tão interessante isso para mim, porque eu me lembro assim, exatamente, né? Eu operei e aí teve uma conhecida, né? Conhecida assim, que eu acabei ficando amiga, mas por conta que ela operou próximo de mim. Eu não conhecia antes, gente, né? Mas assim, Aham. eu conheci porque ela operou com o mesmo médico. E aí, o que que acontece? Eu operei numa semana, ela operou na outra, né? E aí ela teve muitas questões com a dieta, né? Então ela ficava mal, ela me ligava, né? E ela falava, eu não tô aguentando, aí como é que você tá, não sei o quê. E eu falava, eu tô ótima, eu tô bem. Porque para mim foi muito maravilhosa, assim, todas as fases foram maravilhosas.
eu de fato consegui. Então, é por isso que a gente fala do acompanhamento, né? É verdade isso, né? Foi o diferencial. Eu me senti muito bem, eu estava ótima, gente. Eu estava super segura. Nossa, eu estava. Eu fui para um Exatamente. churrasco na dieta líquida, né? Eu fui para um churrasco e fiquei lá de boa, assim, todo mundo comendo na minha frente, né? E eu lá, assim, uma boa, com meus copinhos. Então, e ela, eu dei o apoio, né, ali psicológico para ela, porque ela me ligava, ela falava, eu vou te ligar para a gente conversar, aquela coisa, né? De, e aí eu acabava dando esse suporte, falava para ela, né? Olha, vai passar, daqui a pouco você vai para outra, espera mais um pouco, faltam 2 dias, 3 dias, uma semana. Então, assim, eu ia ali conversando, né? Mas tem pessoas que têm muita dificuldade mesmo, né? E essa é É, uma das angústias, né? Que são as fases das dietas, que você precisa passar por aquilo. E ainda vem outra questão, a questão do peso, que aí você pensa assim, nossa. Tô fazendo tanto sacrifício e só perdi, sei lá, né? As pessoas falam só, né? Só é, perdi 10 quilos. Eu falo, nossa, 10 quilos é muita coisa, gente. a gente fica naquela coisa, a angústia de perder e querer pesar, e, né, é muita coisa ao mesmo tempo para lidar. Realmente, eu estava muito preparada, assim, eu realmente me preparei muito para minha cirurgia, então, para mim foi muito tranquilo, mas eu vejo que muita gente sofre muito no pós, assim, se arrepende, bate Uhum, aquele momento, o que que eu fui fazer, né, e tudo mais, mas, assim, uhum, realmente, acho que o preparo para a cirurgia, quando você tem ciência disso tudo, por isso que eu falo que as pessoas têm que procurar, têm que ler, têm que se informar, porque quando você chega lá, você sabe das possibilidades. Não significa que tudo vai uhum. acontecer, né? Mas você sabe o que, que pode acontecer, né? Então é mais fácil de lidar. A gente tem uma pergunta Sim, aqui, sim. da Cláudia. Eu não tenho gosto de ir em loja comprar uma roupa há mais de 5 anos. Isso é normal? Estou no processo. Mas tá que processo? Que processo é? Pois é, Tá no eu processo do imagino que ela quê, deva estar né? no processo da bariátrica, né? Agora eu não sei se ela já operou ou se ela ainda está para operar. Mas eu imagino que é normal, né? A gente, quando chega a determinado peso, pelo menos eu ia porque eu Uhum, precisava de alguma coisa para vestir. Porque gosto de vestir uhum. mesmo, eu não tinha. Ela está na pré-bariátrica. Ah, sim, é super comum, né? A autoestima, ela tá lá embaixo, né? A pessoa começa a não ter muito essa vontade mesmo de se arrumar, de fazer, né, as coisas, porque a autoestima geralmente ela é bem baixa, né, antes de fazer. Justamente por isso que se busca muito também a cirurgia bariátrica, né? Porque É, geralmente esse paciente ele vem com uma baixa autoestima já muito, muito, muito grande, já vem com necessidade, às vezes, da vida, né? Como eu falei, a dificuldade do dia a dia, geralmente vem até com índice de depressão, né? Já desiste de sair, às vezes não quer mais ter que estar com os amigos, ter vida social, porque se sente diferente, não quer aparecer, né? Eu tive muito essa questão, né? Quando eu lembro que antes de operar, eu já não queria mais sair de casa, né? Eu falava, eu não quero ir. Porque eu ia aparecer para as pessoas gorda e eu não queria mais estar gorda, eu não me aceitava mais estar daquele jeito, né? Então, isso é muito sério, é por isso que a gente fala que a obesidade, nessa questão principalmente da bariátrica, ela tá para além do peso, não é somente um número na balança, não é somente um número de roupa. Mas isso está muito além, por isso que envolve muito psicológico, né? Porque imagina, você deixar de sair de casa porque o outro, né? Isso é um processo muito grande. Se hoje você fala, né? A que se dane o outro, né? Eu tô nem aí, né? Ele que se dane pra lá, eu saio do jeito que eu quiser, né? Agora eu já tô no momento de liberdade, já cortei os cabelos curtos, tô deixando enrolar. Falei, vai ficar enrolado não, mas vai ficar meio, como é que fala, gente? Ondulado, né? Eu falei, vai ficar ondulado assim, olha, gente, que maravilha, a gente faz assim, já tá pronto. Então, um momento assim meu, eu falo que se dane, que o outro gosta, não gosta, porque tem que ser liso, porque tem que ficar esticando o cabelo, né? Por que que é, eu tenho, que eu não tenho?
eu não tenho nada, né? Hoje eu falo, eu não tenho nada, né? Quem quiser gostar de mim, vai gostar de mim assim, que se dane. E isso eu Exatamente. trago muito para a terapia com os pacientes, né? Eu falo, você tem que o quê? Você não tem que nada, né? Vamos lá, quem falou isso para você? Né? E aí os pacientes riram, eu falo, quem falou isso para você, né? Vamos lá, né? Não tem que nada, você não tem que fazer nada. É o seu processo, respeitar os processos, né? Olhar e entender. Uma coisa que eu acho que tem que ser falada aqui é tentar entender o que te levou à obesidade. O que te levou a estar naquele peso, né? Principalmente pacientes que não eram e ficaram. E Né? Então, o que te levou? Quando você entende o que te levou, é a chave do sucesso, gente. É onde a chavinha vira e aí você realmente descobre o que aconteceu, né? Que o descobrir é quando alguma coisa está coberta e você tira o cobertor daquilo, né? Você descobriu. E aí você fala assim, nossa, que legal, é por causa disso que eu fiquei obesa, né? E aí você fala, nossa, agora nunca mais eu vou ser obesa na vida. Então, há sim a chance de nunca mais ser obeso na vida, quando você entende o que te levou até lá, é, tá? exatamente. Uhum, Agora, uhum, Cláudia, se eu puder te dar um conselho primeira coisa, procure terapia, que vai te ajudar demais a sair desse uhum. ciclo, né? E você começar a se olhar e realmente amar o seu processo, o seu tempo, né? Sim. A gente sabe como é difícil estar nessa condição, né? Mas Uhum, com certeza, com a terapia e já entrando nesse processo, você já vai começando a colher os frutos, né? Então, assim, de começar a se ver de uma forma uhum, diferente, a se amar, a se cuidar, porque é nessa hora que a gente tem que realmente se cuidar, né? Se olhar, ter um cuidado maior com a gente, ter sim. paciência, ter amor, né? Então, o conselho que eu posso Uhum, deixar realmente procure a terapia. uhum. De tentar entender o porquê também disso, né? Por que que tá há 5 anos, né? E é muito tempo, É, né? Para agora dar esse estalo e falar, nossa, eu tô 5 anos. 5 anos, gente, é muita coisa. Então, assim, o que que aconteceu? Né? Será que alguma coisa desencadeou? Olha aí, mais uma coisa, né, para ser tratado. Tentar descobrir o que que levou, né? sim, Nada é do nada. Existe um exatamente. processo, existe alguma questão que fez que você ficasse assim. Aí é por isso que é preciso tratar isso. Agora, isso é importante, inclusive, até no pré-bariátrico, né? Porque aí Isso, depois você vai para a bariátrica e aí você vai buscar todas as respostas lá na bariátrica, mas não, a resposta está dentro de você. exatamente. É, É isso que é importante entender. exatamente. Nesse momento, eu acho que quando a gente começa o processo, eu acho que você se colocar numa posição, se conscientizar do que você está fazendo, para onde você está querendo ir, onde você quer chegar, Uhum, né? E fazer toda essa avaliação, esse sim, autoconhecimento é fundamental. Então, que a gente pode deixar sim. né, de conselho aqui realmente Uhum, procure um psicólogo. Bom, eu acho, não sei se alguém tem mais alguma uhum. pergunta para a gente. Eu acho que a gente já respondeu todas as perguntas que estavam aqui. Tem um rapaz que falou assim, tem um rapaz que fala aí, né, sobre o Gui, né? Que ele fala que bariátricos, acompanho bariátricos e o que mais me chama a atenção é a ansiedade dos pacientes, né? Pelo hábito da cirurgia. Muitos não enxergam a importância do processo psicoterápico, né? É verdade, porque muitas vezes, né, você precisa tratar essa questão, né? E muitas vezes, gente, acontece o seguinte, né? A gente precisa falar com clareza as coisas, né? Às vezes a pessoa, ela nunca foi obesa, nunca esteve acima do peso, e aí, de repente, ela, sei lá, em 2 anos, ela engordou absurdamente, né? Então, às vezes, tratando essa questão, a pessoa não precisa chegar ao ponto de fazer a cirurgia. Você entende? Porque às vezes isso é uma relação que ela criou ali com a comida por algum motivo, por Ah, alguma coisa. Às vezes um luto, né? Alguém perdeu algum ente querido e ela não soube lidar com aquela situação e aí ela jogou ali para essa questão da comida. Então, assim, existem outras formas, né, de emagrecer, mas é claro,
não conseguiu, como eu falava aqui no começo, né? Tentou de tudo, né? Não conseguiu, a cirurgia é uma excelente Tanto é que ferramenta, eles falam, né, né? que Acho você que é isso. tem que comprovar que em 2 anos você teve um tratamento clínico que não teve sucesso, Uhum. né? E realmente eu vejo nos grupos, assim, Sim. eu observo muitas pessoas falando, fui no psicólogo e ele tá demorando para me dar o laudo. E a pessoa não entende que ela realmente precisa fazer o tratamento. Não é só chegar lá e falar, me dá o Uhum. laudo para eu poder fazer, né? Seria irresponsável do profissional Sim. não conseguir, né, não fazer realmente esse acompanhamento, esse tratamento, porque as pessoas às vezes eu só quero fazer a cirurgia, chega lá, eu quero fazer a cirurgia, me dá o laudo aí que eu preciso fazer. E você vê que a pessoa não está preparada para isso, né? Ela tem que ter essa consciência, ela tem que estar Sim. realmente ciente do que ela vai, do Uhum. que ela vai encontrar. Pode encontrar ou não, né? Uhum. Porque é uma cirurgia, tem riscos, Sim. né? Não é um negócio simples, né? Sim. Então é realmente muito Tanto importante. para cirurgia, tanto para cirurgia bariátrica quanto para as reparadoras, né? Exato. Para as reparadoras também. Então, assim, é um processo, gente, muito grande de mudanças, né? Porque, assim, imagina, a gente está falando lá de um corpo, né, que era gordo e tudo mais, e aí, de repente, Deformado. essa pessoa emagrece muito, aí a gente parece uma bola, né, que quando Murcha. murcha, quando murcha, né? E aí fica lá, coitada, aí vai lá, vai para as reparadoras. E aí o que eu percebo muito nessa questão da distorção da imagem é que muitas pessoas nunca está bom, né? Esse que é o problema. E isso está relacionado até a essa questão do peso, né? Das pessoas que têm essa compulsão com a balança, do controle. Então, assim, de nunca estar bom, né? Aquela sensação de que nunca vai estar É, bom, né? E aí tentar entender o que é que eu quero que esteja bom na minha vida. Né? E às vezes é outra coisa que eu quero mudar na minha vida, é outra coisa que eu quero que esteja bom, e aí eu não tenho capacidade, eu não consigo tomar uma iniciativa de mudar aquilo, e aí eu vou e tento mudar meu corpo todo. Né? Aí eu coloco aqui, tiro dali, boto cá, faço e aqui, faço ali, nunca vai e aí resolver, às né? vezes a gente precisa. É, Nunca vai resolver. Nunca vai resolver. é É por verdade. isso que é muito sério mesmo, essa questão, né? Isso é verdade. Uhum. Bom, doutora, eu agradeço demais, demais, demais. Foi uma conversa riquíssima. Ah, Eu espero que a gente possa ter outras conversas mais em outros momentos sobre, né, assuntos eu que ligados. amei, gente. Espero que o pessoal tenha gostado bastante. Eu vou Aham. deixar a live gravada, tá, gente? Eu vou colocar no GTV. E então é isso. Qualquer coisa, estamos disponíveis, né? Sigam lá, doutora. Quem Hum. tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode Muito mandar pra obrigada gente, também, gente. que a gente está Eu disponível. amei, amei, amei. Muito legal. Foi muito legal. O que vocês tiverem de dúvida, podem perguntar também, que eu respondo. Tá? Super acessível. Viu? Muito obrigada, viu? Beijo. Obrigada, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E agora, como é que eu faço aqui?